Segundo primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos que nós estaremos lendo a partir do versículo 27. Abra sua Bíblia nesse texto. Está faltando uma aguinha aqui. Se puder me arranjar uma água, né? Não estou vendo a água aqui, tá bom? Então, por favor. Irmãos, vamos abrir esse texto e vamos lê-lo, né, com alegria no coração. Convido os irmãos a se colocarem em pé e vamos ler 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 até o versículo 36. 1 Samuel capítulo 2, 27 até o 36. Diz assim o texto sagrado. Você que está em casa também acompanhando a transmissão, que Deus possa falar ao seu coração. Leia a palavra de Deus conosco. Diz assim: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei, se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma? Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco, ó Deus, pela tua palavra, que a tua palavra possa edificar a nossa vida. Estamos aqui, ó Deus, para te bendizer, para te exaltar, para te glorificar, para ouvir a tua voz, que teu Santo Espírito que inspirou esta passagem possa trazer, ó Deus, luz à nossa vida, ó Deus, para que possamos entendê-la e aplicá-la, ó Deus, no nosso viver, na nossa família. Que o Senhor esteja abençoando o nosso lar, os nossos filhos, para que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios da tua graça, cheios da bênção do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Deus, e que o Senhor esteja sarando as nossas famílias, ó Deus, muitas delas quebradas, machucadas, ó Deus, frustradas, mas o Senhor quem pode trazer vida, perdão, salvação, libertação em Cristo Jesus, pois só nele nós encontramos paz, vida, força para vivermos esta vida neste mundo caído, na nossa peregrinação até a Canaã celestial, até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. Muito obrigado pela água. Quem der um copo de água a um dos seus discípulos, receberá o galardão de discípulo. Está vendo? Deus abençoe a sua vida. Todos nós queremos o sucesso da família, a felicidade da família. Porque família é projeto de Deus. A família de Eli tinha tudo para dar certo, mas é uma família que fracassou, que afundou.
que se desintegrou. Eli era sacerdote em Israel, era um homem que tinha um conhecimento de Deus, conhecimento da Torá, conhecimento da lei de Deus. Ele ocupava duas posições da mais alta relevância. Ele era sacerdote, aquele que era um líder em Israel, aquele que intercedia pelo povo, alguém que orava pelo povo, era alguém que era uma referência para o povo de conhecimento de Deus, de conhecimento da lei de Deus. Mas ele também era um juiz, ele julgava as causas em Israel. Ele era um homem conhecedor da lei de Israel e aplicava essa lei para julgar entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre aquilo que deveria ser seguido e aquilo que deveria ser abandonado. Seus filhos tinham tudo para ser uma bênção, contudo a Bíblia diz que eles eram uma maldição. Eli era pai, mas não teve um sucesso na sua liderança, na sua casa. Este homem foi um sucesso no trabalho, mas foi uma tragédia como pai. Ele foi um grande líder de Israel, mas um péssimo chefe de família. E esse é o risco que todos nós corremos. E a lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, que não adianta ser um vulto fora de casa e um derrotado dentro de casa, pois nenhum sucesso compensa o fracasso familiar. Por isso nós devemos orar pela família, orar pelos nossos filhos. E nós podemos ver aqui que Eli foi advertido por Deus, por não ter feito o que deveria ter feito. Ele não fez o que deveria ter feito, ele foi omisso na criação dos seus filhos, na educação dos seus filhos, na correção dos seus filhos. E nós, meus irmãos, daremos conta diante de Deus, não apenas por aquilo que nós fazemos, mas também por aquilo que nós deixamos de fazer. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Isso é o pecado da omissão. É o pecado que a gente comete fazendo aquilo que nós, não fazendo aquilo que deveríamos ter feito. No direito penal, por exemplo, a omissão constitui um crime passivo de pena, né? É o exemplo a ser citado aqui, o crime de omissão de socorro. Por exemplo, se alguém se acidentar e você pode ajudar, né, e você não faz, você pode estar cometendo esse crime de omissão de socorro. Se para os homens a omissão é algo inaceitável, o que dirá para Deus? Deus não aceita esse pecado, o pecado da omissão, quando a gente deixa de fazer aquilo que deveríamos ter feito. E Eli é um exemplo de pai que não deve ser seguido. E a grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que o desrespeito por Deus pode ser fatal. Vamos ver isso? O desrespeito por Deus pode ser fatal. Nós devemos amar a Deus, nós devemos temer a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio do saber, e nós devemos passar a tocha da fé, o temor a Deus também para a nossa família, também para os nossos filhos. Por isso, meus irmãos, por esse desrespeito por Deus, tudo deu errado na casa de Eli. E quando tudo dá errado na nossa casa? Quando nós não levamos Deus a sério. O texto mostra aqui, do versículo 27 até o versículo 29, que veio um homem de Deus. Um homem de Deus aqui pode ser um profeta. E ele veio à casa de Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso, para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios, as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? Vejam bem que Eli foi escolhido por Deus para ser sacerdote, para ser intercessor pelo povo, para queimar incenso, para ensinar o povo, para ser um doutrinador na casa de Deus em Israel, para ser um exemplo. Contudo, ele pisou nas coisas de Deus, ele pisou nos sacrifícios, nas ofertas, ele brincou com Deus, ele não levou Deus a sério. A Bíblia diz o seguinte, que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Ele não honrou a Deus, e a Bíblia diz o seguinte: aos que me honram,
honrarei. Vamos ver isso? Aos que me honram, honrarei. Para ter sucesso na família, meus irmãos, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida, porque a vida só faz sentido quando Deus é tudo na nossa vida. E que Ele seja o primeiro no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida. Não existe lar feliz sem a presença de Deus. O lar sem a presença de Deus se torna um inferninho na terra. O lar sem a presença de Deus, as coisas ficam obscuras, escuras, difíceis. A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham os que edificam. Então não pise nas coisas de Deus, não despreze as coisas de Deus, trate as coisas de Deus com amor, com dedicação, leve Deus a sério. A receita para uma família feliz é a seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. E amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. Ame a Deus acima de todas as coisas. A família não vai bem quando Deus não é amado acima de todas as coisas. Que o Senhor seja o primeiro. Mais importante do que o seu celular, mais importante do que a sua agenda, mais importante do que a sua conta bancária, mais importante do que os seus projetos. Que Deus seja mais importante na sua casa e na sua família. Quando tudo dá errado na nossa casa, quando nós não corrigimos os nossos filhos. O texto mostra aqui para nós: e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordarem das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Eli era um especialista em resolver problemas, porque ele era um juiz, um homem conhecedor da lei, um homem conhecedor dos princípios para serem aplicados na vida do povo. Ele resolvia litígios, brigas, demandas sociais. Contudo, ele não resolveu os problemas do seu lar. Ele cuidava dos outros, mas não cuidava da sua própria família. Os filhos de Eli eram filhos de Belial, não se importavam com o Senhor. Você pode ler isso em 1 Samuel 2,12. Eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles se deitavam com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Eles viviam no adultério. Apesar de tudo isso, Eli não os repreendeu. Eles praticavam pecados notórios, não eram algo escondido, era algo que todo mundo sabia, e a nação sabia, Eli sabia. Contudo, Eli honrava mais os seus filhos do que a Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos resgatar o princípio da disciplina em casa. Os filhos precisam de limites. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós devemos aplicar o princípio da disciplina na família, pois um lar sem disciplina morre. Devemos ensinar os nossos filhos e devemos corrigir os nossos filhos para que a nossa família não seja destruída, para que eles possam aprender o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, para que nós possamos livrar os nossos filhos da influência deste mundo caído, das drogas, das luxúrias, da lascívia, das noitadas, das pornografias. Quantos nossos filhos são escravos da pornografia na internet, no celular? E que possamos orar para que haja libertação, para que haja cura, para que haja transformação. Quantos estão presos nas orgias desta vida, nas baladas desta vida, nas drogas? E é por isso que nós devemos orar, para que o Senhor esteja restaurando a nossa casa e a vida dos nossos filhos. Quando tudo dá errado na nossa casa, meus irmãos, quando aceitamos a derrota da nossa família. Veja bem que o Senhor diz o seguinte: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, e
o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus há um tempo, com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade, ser-te-á por sinal o que sobrevirá os teus dois filhos, a teus dois filhos, a Ofni e Finéia, ambos morrerão no mesmo dia, e então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente, edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a alguns dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Vejam bem, que ele ouviu a profecia do homem de Deus e não fez nada, não reagiu, não se arrependeu, não pediu a Deus perdão. Ele aceitou a derrota da sua família. Deus disse: eu vou cortar o seu braço, o braço da casa de teu pai, jamais haverá velho em tua casa, todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ofni e Finéia, ambos morrerão no mesmo dia. Vocês ficarão na miséria, vocês vão mendigar uma moeda de prata e um bocado de pão. E ele ouviu tudo isso. E ele não chorou, não clamou, não reagiu, não se arrependeu, não pediu misericórdia de Deus. Ele simplesmente entregou os pontos e nada fez, e não clamou a Deus, e não chorou diante de Deus, e não se arrependeu dos seus pecados, e não restaurou a sua aliança com Deus. Não há nada mais triste do que isso, meus irmãos. Ver um pai desistindo dos seus filhos, abrindo mão dos seus filhos, aceitando a derrota da sua família, sem pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, sara o meu coração, perdoa os meus pecados, sara a vida dos meus filhos. O silêncio de Eli dentro de casa foi a sua própria condenação. Ele se calou quando deveria ter clamado. A Bíblia diz: clama a mim e te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas ele se rende quando deveria ter lutado pela família e salvação dos seus filhos. Ore, lute, e chore, e jejue pela salvação dos seus filhos. Não abra mão da sua família. Sexta-feira nós tivemos um grupo de oração na casa da Dona Maria. Eu fiz uma pergunta: se você chegasse em casa, sua casa pegando fogo, e você começasse a ouvir os gritos do seu filho dentro de casa, e a chama está alta, o que você faria? Alguns responderam: eu quebraria a porta, a janela, chamaria o bombeiro, oraria a Deus para apagar aquela chama. Você faria de tudo para poder resgatar o seu filho do meio daquelas chamas dentro da sua casa? Mas eu pergunto a você: e o seu filho que está caminhando a passos largos para o inferno, o que você tem feito por ele? Orado a Deus? Clamado a Deus? Porque essa chama do inferno é pior do que a chama física de uma casa pegando fogo. Então ore, lute, chore, jejue pela salvação dos seus filhos. Não abra mão da sua família. Faça como o pastor Antônio Elias fez: eu não criei filhos para povoar o inferno. E ele, na igreja presbiteriana Betânia, no Rio de Janeiro, pediu 1 ano de licença do ministério para cuidar da sua família. Os 4 filhos longe de Deus, e ele pediu licença para cuidar da sua casa. E Deus trouxe todos os filhos novamente para a presença do Senhor. E um deles hoje é pastor presbiteriano.
Antônio Elias morreu com 96 anos. Antônio Elias foi um grande pregador avivalista. Antônio Elias é que levou o evangelho para o Rio Grande do Sul, para a igreja presbiteriana, a primeira igreja ali em Porto Alegre. Antônio Elias pregou em norte de Minas, na cidade de Almenara, na cidade também de Teófilo. Foi um grande plantador de igreja. E nós devemos, meus irmãos, seguir esses exemplos desses homens que não abriram mão da sua família. Ele deveria ter se prostrado aos pés do Senhor em contrição, arrependimento e fé, como fez a mulher cananeia, que a sua filha estava horrivelmente endemoniada. E ela foi atrás de Jesus e disse: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. E o Senhor Jesus ouviu o clamor dessa mulher. E o Senhor Jesus libertou a sua filha. E o Senhor Jesus trouxe paz daquela família. E o Senhor Jesus diz: ó, mulher, grande é a tua fé. Era uma mulher gentia. Era uma mulher gentia que se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher que se humilhou e dizia para Jesus: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E ela recebeu a graça de ver a sua filha sendo restaurada. Não desista da sua família. A nossa família pode ir bem, e só pode ir bem quando nós levamos Deus a sério. Quando Deus é o centro do nosso lar. Quando corrigimos nossos filhos na disciplina e na correção do Senhor. Passando a tocha da fé para os nossos filhos, para que eles tenham temor do Senhor. A nossa família só pode dar certo quando nós não aceitamos a desintegração do nosso lar. Não desista do seu lar, da sua casa. Richard Bast, ele diz o seguinte, que o único meio de salvar a igreja é levantar o altar da família. Levante o altar da oração na sua casa, ore pelos seus filhos. Devemos lutar por nossa família e por nossos filhos em oração. Não desista da sua família. Tudo conspira contra a família, tudo conspira. O celular que é uma bênção na comunicação, mas também tem armadilhas. Por exemplo, a indústria pornográfica, ela ganha 100 bilhões de dólares por ano. Quantas pessoas presas na pornografia? Quantos nossos filhos presos na pornografia? Mas também nós temos o satanismo, ensinado nas redes sociais. Quantos jovens vestidos de preto, como góticos, indo aos cemitérios, invocando os mortos, invocando até mesmo a Satanás. Nós devemos orar pelos nossos filhos, para que eles não possam cair nas heresias, para que eles não possam se desviar dos caminhos do Senhor. Nós devemos orar e lutar por nossa família, por nossos filhos em oração. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como viveremos? Como nós devemos viver nesse século 21, no ano 2024? Honrando a Deus acima de tudo. Eli colocou os filhos à frente do Senhor. Ele os honrou mais do que a Deus. Por isso Deus pergunta: por que honras os filhos mais do que a mim? Os filhos são herança do Senhor. Mas os filhos não podem ser ídolos dos pais. Os filhos não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. O Senhor diz: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Que Deus seja o primeiro na sua casa, o primeiro na sua vida e o primeiro na vida dos seus filhos. Dedique a sua casa a Deus, os seus filhos a Deus. Honre a Deus acima de tudo. Ame a Deus acima de tudo. E ensine os seus filhos a amar a Deus acima de tudo. Eu sempre digo que os meus filhos devem amar a Cristo mais do que os seus pais, mais do que os seus sonhos, mais do que as fascinações deste mundo e das riquezas. Coloque Cristo em primeiro lugar na sua vida. Mas em segundo lugar, como viveremos? Corrigir os nossos filhos para a glória de Deus. Veja bem que Eli tolerou o pecado dos seus filhos. Ele deveria ter disciplinado os seus filhos, mas ele se recusou a fazê-lo.
ele foi omisso, ele deveria ter corrigido os filhos e o chamado ao arrependimento. Meus irmãos, nós somos falhos, não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita, não existem filhos perfeitos, e nós devemos chamar a família ao arrependimento, aos pés da cruz, e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, quantas vezes eu errei, Senhor, me tira, Senhor, desse calabouço, me tira do pecado, me tira da lama do pecado, Senhor, perdoa os meus pecados. Vejam, meus irmãos, como uma família pode ser destruída. A notícia do adolescente de 16 anos que matou os pais, a irmã a tiros, em São Paulo, chocou o Brasil e o mundo na última semana. O pai policial, o pai tirou o celular dele, o pai vedou o acesso dele à internet no computador, e ele então pegou a arma do pai, treinou com esta arma, atirou no colchão para aprender a atirar, e o pai chegou, o pai virou as costas, ele atirou na nuca do pai, e depois matou a irmã, e depois esperou a mãe chegar, matou a mãe, e como o cheiro começou a ficar difícil dentro de casa, ele chamou a polícia, e dizendo: olha, eu também dei uma facada nas costas da minha mãe depois de morta. É triste ver como o pecado pode destruir uma família, destruir um jovem que estava cheio de ódio, de rancor. Ele precisava da graça de Deus, ele não conhecia o temor do Senhor, porque quem teme a Deus não vai fazer isso com seus pais. Quem ama a Deus jamais vai fazer isso com a sua mãe e com a sua irmã. Mas outro adolescente, a gente pensou: acabou, né? Agora só o ano que vem novamente. Mas outro adolescente, 16 anos, mata os pais a marteladas. E não satisfeito, incendeia os corpos dos seus pais no Rio de Janeiro. Por isso, meus irmãos, nós devemos corrigir os nossos filhos, nós devemos apontar o caminho certo para que eles possam conhecer a Cristo. A família está em parafuso, a família piorou, a família pirou, a família precisa da graça de Jesus. E que nós pais possamos educar os nossos filhos no temor do Senhor. Os nossos filhos devem ser criados no temor do Senhor, para que eles possam amar a Deus. Quem ama a Deus, meus irmãos, foge do mal. Quem ama a Deus, foge do pecado. E a Bíblia chega a dizer em Provérbios 29, 17: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Acompanhe o seu filho, que ele está vendo no celular, na televisão. Eduque os seus filhos para que eles não possam ser sequestrados pelo tráfico, pelos traficantes. Eduque os seus filhos, ame os seus filhos, não desista dos seus filhos. Clame a Deus para que o Senhor esteja sarando a sua família. Corrija os seus filhos para a glória de Deus, enquanto há esperança. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos confiando no sacerdote fiel levantado por Deus? Diz aqui no verso 35, vamos ler comigo? O verso 35, coloque na tela aí para todos ler esse versículo comigo. 1 Samuel 2:35, todos juntos? Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Veja bem, que Abiatar, o último dos descendentes de Eli, foi substituído por Zadok como sumo sacerdote, depois de 150 anos. Deus levantou Zadok, um homem fiel. Mas em última análise, meus irmãos, essas palavras apontam para Jesus, o único sacerdote verdadeiramente fiel. Muitas vezes nós somos como Eli, omissos, relapsos. Nós somos como Eli. Mas Deus levantou um sacerdote fiel. E esse sacerdote fiel é Jesus. Ele nunca pecou, nunca errou. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós desviamos do caminho. Mas esse sacerdote fiel veio interceder por nós. Veio nos levantar da lama do pecado. Veio estender a sua mão para nós. Veio estender a sua mão para a sua família. E para trazer cura à nossa vida. Ele é um sacerdote fiel. E esse sacerdote fiel, ele não esquece de interceder por nós, ele intercede por nós. E ele intercede por nós todos os dias. Ele está intercedendo por nós nesse exato momento.
Em Cristo, meus irmãos, Deus edificará uma casa estável, uma família que não será destruída, porque essa família vai ser construída numa rocha, e para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela, Jesus é a nossa rocha, é o nosso sacerdote fiel. A família só pode ter estabilidade em Cristo, a família só pode ser feliz em Cristo, a família só pode vencer as intempéries da vida, as vicissitudes da vida, as aflições da vida, as tribulações da vida em Cristo, nesse sacerdote fiel, que é a nossa rocha eterna. E Ele é o sacerdote ungido por Deus para sempre. E a Bíblia diz que por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está intercedendo por nós. Nesse exato momento que nós estamos aqui neste culto, Jesus está intercedendo por nós. Coisa maravilhosa é confiar em Jesus. Ele é o sumo sacerdote que intercede por nós. Por isso nós podemos dizer, não existe família abençoada sem Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não existe família abençoada e vitoriosa sem Cristo. Não existe família salva sem Cristo. E não existe família feliz sem Cristo. Felicidade verdadeira nós só podemos ter em Cristo. A felicidade não está nos prazeres deste mundo. A felicidade não está no dinheiro, no sucesso. A felicidade nós só encontramos numa pessoa que é Cristo. É aquele que Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, mesmo preso em Roma, ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Que essa alegria possa tomar conta da nossa vida e da nossa casa. E que nossa casa possa ser sempre visitada e abençoada com a presença maravilhosa de Jesus, o nosso sumo sacerdote, o sacerdote fiel. Louvado seja Deus. Consagre a sua casa a Deus, a sua família a Deus. Coloque tudo nas mãos de Jesus. Vamos colocar em pé?